povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece, acessa o site dos caras, www.olapodcast.com. Vai lá e confere que tem um monte de podcast bacana pra você curtir. Pô, esse dia eu tava ouvindo do Derico, cara, muito massa, cara. Bacana demais. Otávio Mesquita, pô, quem é dos anos 90 aí vai saber o que eu tô falando. A gente também tá no Spotify, tá no Deezer, tá aqui no Olá Podcast, obviamente, tá no YouTube, né? Que você tá vendo esse vídeo aí, já se inscreve no canal, deixa o like, comenta, isso é importante demais para que sempre que sair episódio novo você seja notificado e o nosso conteúdo chegue pra uma galera massa. Hoje, mais uma vez, o papo aqui é sobre basquete. Hoje é um cara que, pô, o cara transcendeu, acho que, as quadras, né? Hoje é um cara que se tornou, acho que, talvez até a cara da NBB, né? De tudo que ele faz, produz conteúdo e, porra, é um cara extremamente competente no que faz hoje em dia. Seja muito bem-vindo, Gustavinho Lima. Pô, show, cara. Muito obrigado, Diogo, pelo convite. Obrigado pela apresentação aí. Ser a cara do NBB é uma resposta, hein? Mas eu acho que é, cara. Hoje tá bem perto disso. Se não é, tá bem perto disso. Mas obrigado, hein? A estrutura aqui tá linda, hein? Bacana. Olá Podcast aqui estourou, hein? Olá Podcast Você tá demais, hein, irmão? Cara. Você como comunicador, já foi comentarista das Olimpíadas. Eu escutei alguns episódios aí, curti, né? Você tá levando muito bem. E assim, esse negócio do handball é muito agregador, né? Eu joguei no Pinheiros, já vou contar uma pequena história aqui pra você já. Eu tenho algumas também, vai. Joguei no Pinheiros, né? Na categoria de base, comecei lá, joguei todos os anos. E quando eu tava ali no adulto, no comecinho do adulto, conheci vários caras do handball. E o que me chamou muito a atenção e por que foi uma identificação imediata, assim? Porque tinha aquela rivalidade entre os esportes, tinha um ciúminho entre um e outro, uma certa distância, né? Ia lá malhar todo mundo na mesma academia e ninguém se conversava muito. Né? Tinha o basquete, tinha o handball, tinha o vôlei, tinha a natação e cada um meio no seu canto. Qual que investe mais? Ali investe mais do que aqui. Exatamente. E assim, pô, e aí você frequentava os mesmos lugares, os mesmos espaços e ninguém trocava muita ideia. E aí chegou aquela galera do handball daquela época, que era o Gui, o Bruno, o Zé, tal, e os caras foram aproximando todo mundo, né? E aí eu chegavam trocando ideia, chegava quebrando gelo, e aí mudou completamente a ideia de clube, né? Então, esse negócio agregador. E o outro detalhe era que, tipo, esse time era uma máquina, né? Ainda tinha o Vanini. Eu sofri bastante contra esse time, cara. Eu sofri, nossa senhora, com esse time. Tinha o Vanini monstro, lembra? Tinha o Mike no gol, tinha a molecada nova que subia, que era o Ozzy, o Luquinhas, que tá no Pinheiros agora. Matheus, enfim, o Thiagos começando. Então, puta time, os caras ganhavam de todo mundo. E aí, acabava o jogo, os caras ficavam ali no clube tomando uma cerveja, reunindo todo mundo, tomando uma gelada no bar do boliche. E aí, isso aí quebrou um paradigma pra mim, que assim, né, era inimaginável você sentar depois de um jogo dentro do seu clube e tomar uma gelada. Só que assim, cara, era óbvio que tinha que fazer isso, comemorar a vitória e ainda unir muito mais o time. Então eu levei isso aí pra minha carreira, assim, como uma forma de incentivo também, pra quebrar um pouco desse falso moralismo no esporte. Assim, claro, sabe? Não, isso aí é muito legal você falar. Tem um grande amigo meu, que é goleiro também de handball, que joga de Maringá, Rick Mires. Ele fala, vitórias que não são comemoradas não são merecidas. Então, acho que cabe bem isso. E eu acho que isso foi muito, cara, chegou no clube, no Brasil, porque no handball não era assim. Quem trouxe isso foi o Morten. O Morten monstro. O Morten que esteve aqui com a gente, hoje está no Praia Clube, diretor lá do Praia Clube, vai montar um mega projeto lá de handball. Graças a Deus, mais um projeto legal de handball. Ele que quebrou esse paradigma, cara. História do cara... Você bebe uma cerveja, óbvio que você bebe uma cerveja. Vai claro falar, que você vai... meu Deus, todo mundo exatamente, santo. E vai ficar escondido, né? Porque se você não beber lá no clube, depois de uma vitória, você vai beber escondido. Exatamente. Então um pouquinho... confraternize todo mundo. Com limite, com as coisas E eu certinho. escutei o episódio com o Morten, é sensacional. Ele, pô, é demais. Morten, aquela história no vestiário lá que ele conta do feminino é absurda. Essa tem vídeo aí, cara, pra todo mundo ver, cara, essa história aí. E de correr na chuva dos caras. Correr na chuva dos caras. Do Pinheiros, essa foi demais. Então, e aí tinha isso do Morten também, porque era um cara que abriu esse lado aí do, pô, acabou o jogo, vamos comemorar e tudo, mas era o cara também, meu amigo, que no treino lá, os caras sofreram, cara. Mas deu resultado, isso que importa. Bom, mas começamos a falar de handball, cara, vamos falar de basquete, caceta. Bom, já ia falar com você sobre o seu início de carreira e tudo, você já deu aí uma pincelada desse início de carreira no Pinheiros e tal. Por que o basquete? Então, eu fazia uma escolinha de esportes, né? Meus pais eram separados, né, desde pequeno, assim, desde os 4, 5 anos. E aí fui morar com a minha mãe, e minha mãe trabalhava o dia inteiro, então ela meio que tinha que colocar a gente em umas escolinhas de esportes, meio que para ocupar o tempo. Minha mãe nunca foi muito do esporte, apesar do meu avô ser apaixonado por esporte,
assim, assistir muito esporte, nem praticava tanto, mas ele assistia bastante. Minha mãe não tinha muito essa, não praticava esportes, mas ela começou... Tinha uma escolinha perto de casa, que era a Med Sport, que ainda existe, né? Que é na medicina da USP ali. No clube da medicina da USP, né? E aí a gente começou a praticar uns esportes e você não podia escolher o esporte. Você tinha que praticar... Era segunda, quarta e sexta, e você tinha que passar por todos ali que eles ofereciam, que era futsal, basquete, handebol, vôlei, atletismo e capoeira. E tênis. E aí você tinha que passar por todos. Então você era obrigado a passar por todos. E eu fui começando a curtir todos, assim. Fui pegando uma boa coordenação motora e tal. E aí tinha um dos professores dessa escolinha que era técnico do Pinheiros da base, o Beco, que é meu paizão no esporte. E aí era dos 5 aos 11 anos. E aí quando bateu os 11 anos, quando eu me formei na escolinha, ele me convidou para ir pro Pinheiros, para começar ali e tal. Eu tinha outros convites. Tinha convite para jogar tênis, para jogar futebol de campo. E handball não tinha. Mas bom, tudo bem. No final das contas, foi bom pra você, tá? Não tomei umas porradas, né? Porque o handball é mais bruto, né? Também. Mas aí acabei indo pro Pinheiros e aí, cara, me apaixonei lá pelo esporte, assim, comecei a praticar muito, assim, jogava basquete o dia inteiro. Aos 11 anos isso. Aí, assim, até os 15, assim, eu comecei jogava, né, e tal, mas assim... Ainda gostava dos outros esportes. Então, jogava futebol na escola, estudava no Colégio São Luís, era do time do colégio. Enfim, fui praticando outros esportes. E aí, com 15 para 16, lá no Pinheiros, o técnico era o Marcel, o grande Marcel de Souza, foi campeão sim. Pela seleção brasileira em Indianápolis, ali contra os Estados Unidos, um momento histórico. Ele virou treinador. E, cara, eu ficava ali assistindo os treinos do adulto todo dia, esperando uma chance, tava ali, sabe assim, igual... Tênis na mala, tênis amarradinho ali, exato, só esperando. Pronto pra entrar. E aí, um dia, cara, faltou, um cara torceu o pé, o outro não podia treinar, e tal, ele falou, cara, quer treinar? Eu falei, pô, pelo amor de Deus, era isso que eu queria, né, tava ali pra isso. E aí, entrei no treino e tal, e aí fui pra cima da mulher, eu não respeitava muito, assim, eu era meio abusado nessa época. E aí fui pra cima dos caras e ele falou, você já provou que você pode jogar, eu vou te inscrever no campeonato adulto. E aí com 16 anos, eu acho que eu era o mais novo jogando, inscrito no campeonato nacional. Que legal, cara. E o Marcel que me deu essa super moral, acho que assim, claro, eu já me destacava na minha categoria, mas acho que é um pouco de talento, assim, um pouco de dedicação, mas também um pouco de sorte, né? Assim, de quem te ajudar, né? De você estar no momento certo, se você não... Mas, por outro lado, a questão da sorte é meio, né? Eu não gosto muito de falar de sorte. Se você não fosse um moleque que tava lá todo... Eu falo isso muito hoje pros moleques, né? Dos mais jovens que jogam comigo lá, juvenil, enfim. Se você não tivesse com o seu tênisinho pronto lá, na hora que o cara machucou, que não sei quem não tava, não sei... Você não ia ser o cara que ia falar assim pra você. Então, assim, você foi buscando essa sua sorte, entendeu? É verdade. Então, porra, isso aí, cara, eu acho que no esporte faz total diferença. E nesse momento, como é que era a equipe adulta do Pinheiros? Então, era uma equipe super jovem. O Pinheiros sempre teve essa perspectiva no basquete de ser um clube formador. Então, era metade da equipe dos 12, assim, devia ter uns 6 ou 7 que eram moleques, assim, até 20, 21 anos. E alguns caras mais veteranos ali que botavam experiência. Então, já era uma ideia do clube jogar os caras mais novos. E aí eu acabei me beneficiando por isso também e fui fazendo essa transição, assim. E, Gustavinho, qual era o momento do esporte basquete no Brasil nesse momento que você entrou, que você começou, né, a participar da equipe adulta do Pinheiros? Como é que era o cenário nacional, sociopolítico, esportivo do basquete nesse momento no país? Olha, ainda não estava numa situação muito boa o basquete em si, né? Eram os campeonatos com a chancela da CBB, né? Era a Liga Nacional de Basquete. O Brasil estava assim, sem credibilidade assim, no exterior, estava com algumas dívidas, né? Então, ainda era bem difícil. Aquele momento da crise da CBB, né? Isso. De toda questão de corrupção que aconteceu lá Exatamente, todos esses casos aí. Então, não estava muito sólido ainda, assim, não dava para vislumbrar um futuro muito importante, mas... Também, sinceramente, ali com essa idade, eu não parava pra pensar nisso aí, né? Eu tava querendo jogar, né? E, assim, tava tendo o aval dos meus pais, o que era muito importante, assim, meu pai começou a pensar na possibilidade de eu ser esportista ali, assim, quando eu comecei a treinar no adulto, né? Meu pai é médico, minha mãe é psicóloga, eles
eles vislumbravam um objetivo diferente. Completamente outro caminho, né? Então, mas assim, aí a partir do momento que eu comecei a treinar mesmo, ele falou, tudo bem, você quer ser jogador? Então se dedica a isso, dá uma maneirada nas baladas, né? Gostava, Gustavo? Nossa, gostava muito. Essa foi... Isso foi terrível, foi terrível. Não, essa foi uma das coisas que eu, tipo assim, eu não me arrependo muito de nada, assim, eu acho que as minhas experiências que eu tive na minha vida me acrescentaram muito, né? No âmbito pessoal, assim, pra ser quem eu sou, pra... ser esse cara mais coletivo, pra ter a possibilidade de prestar atenção nos outros, ser um cara mais de equipe, assim, né? Mais inclusivo. Mas eu podia ter dado uma segurada em um aspecto ou outro, ter dormido um pouquinho mais, cuidado um pouquinho mais do meu corpo. Eu acho que eu teria chegado um pouquinho mais longe. Mas na época também, ninguém falava muito disso. Hoje em dia você sabe de um monte de coisa. Eu brinco lá que os caras, se tivessem me apresentado o mini band, sabe aquele elastiquinho que bota no joelho? Se me apresentassem isso há 20 anos atrás, talvez meu joelho não fosse pôr do jeito que é. Mas é de acordo com o tempo, cara. Vou te interromper, desculpa. Não, então, e aí o basquete, depois de um tempo, teve uma reestruturação interessante, veio a chancela do NBB, né, que é praticamente o clube dos 13, assim, né, para quem não sabe, assim, né, teve uma ruptura, né, e os clubes passaram a tomar conta da liga. Então eles aprovam todas as diretrizes, as normas, o regulamento, e aí deu um salto de qualidade, assim, foi padronizado algumas coisas meio óbvias, como o solo, né, o piso da quadra e as tabelas, porque antes era cada uma diferente, então você ia jogar, às vezes a tabela era presa na parede, às vezes era no chão, às vezes era no teto, então umas coisas meio óbvias, assim, mas assim... e aí ganhou visibilidade, começou a ter mais investimento e acho que ajudou muito o basquete nacional, recuperou a credibilidade internacional, também mudou a chapa da CBB, o que foi importante, né? Entrou aí o Gui Peixoto à frente da CBB, que também deu uma nova cara para o basquete internacionalmente, voltaram a disputar os campeonatos internacionais, então acho que tem melhorado o basquete, assim, tem crescido. Podia estar melhor, se a Copa América, se aquela bola do Lucas Dias no último segundo cai, ia ganhar da Argentina na final, já estaria diferente o cenário agora, né? Mas aí a gente perdeu por um ponto. Aí parece que tá tudo errado, sabe? Não, mas assim, cara, eu acho que é legal a sua história, você contando a sua história, porque você nasce pro esporte de alto rendimento praticamente junto com o NBB, né? Então você pega o início dessa mudança e tudo, que eu acho que talvez um sonho da grande maioria dos esportes, eu posso falar pelo handball, claramente, que é um sonho de você ter os clubes organizando uma competição e olhando para os clubes, né? O que é bom para o clube. Perfeito. Então, porra, hoje todo mundo se beneficia daquela ação que foi feita lá atrás, no início desse rompimento dos clubes com a CBB. Talvez no primeiro momento ali, um rompimento meio... não muito amistoso, mas que depois a CBB entendendo que era benéfico para todo mundo, né? Então a CBB hoje ela dá a chancela para a competição, mas ela olha hoje para a seleção, né? Não é mais ou menos assim que funciona. Exatamente. Então, cara, hoje o NBB é um produtaço, né? Que, porra, você olha assim, eu não vejo nem Superliga de vôlei, nem outra modalidade no país que tenha tudo que a NBB faz. E tô falando aqui de produção de conteúdo, que a gente vai falar um pouco mais do que você é responsávelzaço por isso. Salários absurdos, se você olhar para o esporte nacional, né? Se a gente for falar de esporte olímpico no país, os salários da NBB, cara, as coisas que eu fico sabendo, pelo amor de Deus, né? Da vontade de voltar a fita e tacar as bolas pro alto lá. É visibilidade de TV, é patrocínio, é tudo, cara. Acho que hoje o ecossistema da NBB ele funciona muito bem. Deu muito certo mesmo, né? E você falou esse negócio do salário, é muito interessante mesmo, né? Porque mudou, né? E aí você vê que é isso, que é oferta e procura. Teve mais né, investimento, apareceu televisões, apareceram marcas, né? E também patrocínios individuais. Então começou a melhorar muito o basquete. Eu lembro que, assim, em relação ao handball, desde aquela época, assim, em que o basquete ainda não era bom, a gente já conversava sobre isso ali mais intimamente, com esse pessoal do Pinheiros, que era todo seleção brasileira. Sim. E era um absurdo, porque a gente era um time meio de molecada, né? Então a gente ganhava um salário baixo pro basquete e que era igual dos melhores jogadores do handball. Ou maior. Era meio inacreditável. A gente falava, não é possível, irmão, que vocês estão ganhando. Sabe assim? Então, falta esse olhar também, né, pros outros esportes, né? Acho que a gente aqui fica muito refém dessa cultura do futebol. Eu adoro futebol, mas a gente frequentemente faz uns media trainings e tal, e os caras falam, né, a parcela de visibilidade do futebol em TV aberta, por exemplo, assim, é 90% futebol e 10% para todos os outros esportes, tipo, todos. Então é uma competição totalmente desleal, né? Então acho que
a gente tem que... Por exemplo, por isso que o seu projeto é super legal, agregando, trazendo informação de outros esportes, trocando ideia. É assim que se aproxima também, né? Aproxima... Cara, porque o futebol, eu costumo dizer que o futebol a gente não pode nem botar no meio da conta, né? A gente tem que ter a briga tem que ser nos nossos 10% ali para aumentar. E não é tipo o handball, que é agora mais 0,5%. Não, os esportes olímpicos eles têm que ter uma visibilidade. E o basquete largou muito na frente. O vôlei também, lá um pouco antes, né, que o basquete, mas largou, faz coisas muito boas. Essa questão do salário, cara, eu acho que é só uma ponta importantíssima do iceberg, mas que tem muita coisa por baixo, né? Eu acho que uma coisa leva a outra. Eu vejo a grande maioria dos esportes que não deram esse salto de qualidade com pensamentos muito mesquinhos, sabe? De tipo, pô, eu vou ganhar agora, né? Lá na frente, não sei o que vai acontecer, não é todo mundo que vai ganhar, eu tô ganhando agora. Então, assim, cara, quando você pega... E o que me deixa mais puto, assim, é que você tem exemplos. Né? Exemplos das coisas que deram certo. Mas o basquete lá em 1960 foi campeão mundial e tudo. Temos... Tá, mas passou uma pindaíba, tava numa merda que porra, você falava, pra onde que vai? Pô, o Brasil 2013 foi campeão mundial feminino adulto. E aí, né? Então, assim, será que a gente tava preparado para aquilo? Não tava? Acho que não tava. Mas, cara, é a gente tentar olhar os outros esportes pro que a NBB fez, pro que a NBB faz e tentar, né, copiar modelo, entender modelo. Eu acho que o basquete tem talvez uma facilidade de... Tem a história da NBA, que, porra, é o lifestyle, é você ter ídolos mundiais, né? Você tem um handball, por exemplo, no handball você tem competições europeias muito legais, cara, que assim, você olha e fala, caralho, isso aí é handball, né? Isso aqui é o negócio, tipo, tem Champions League, tem a Bundesliga, que é o campeonato alemão, você tem o campeonato francês, a Handstar League, mas não é mundial, né? É muito lá, europeu, o negócio... A NBA não, a NBA transcende o planeta Terra. A NBA é absurdo. Eu brinco aqui que o segundo esporte no Brasil não é o vôlei, não é o basquete, não é o handball, é a NBA. Né? Acho que os fãs da NBA são absurdos. E também essa é uma tarefa grande assim, do NBB, assim, sabe? Tentar aproximar, fidelizar esse cara que curte a NBA, mas também ainda não foi impactado pelo basquete nacional, ainda assim. Né? Falam assim, às vezes falam, não tem enterrada, não tem... jogada plástica, cara, mas tem evoluído muito o campeonato, assim, né? Então tem muitos caras... Cada vez mais, Gustavinho, os jogos têm se tornado shows, eventos, né? Não é o jogo. O cara vai no jogo, também tem um jogo, é uma coisa que eu falo muito aqui. A pessoa pra sair de casa, pra ir ver um jogo, não pode ser só o jogo, cara. Não pode. Porque senão ela vai ficar na TV ouvindo o Gustavinho, né? Falando. Pô, chegar lá, cara, vai ter food truck, vai ter... Tem que ter. Inflável pra criança, vai ter... Que é o que essas cidades do interior, Franca, Bauru, todo mundo faz, cara. Não tem como ser diferente. A gente foi lá, deu a volta no planeta Terra, vamos voltar aqui. E aí você começa a sua carreira como atleta, né, profissional, no Esporte Clube Pinheiros. Você pega ali o comecinho da Sky, né? Comecinho da Sky, peguei. Comecinho da Sky. O Bruninho teve aqui, o físio. Bruninho monstro. Bruninho demais, seco. Cara. Bruninho monstro, seco, gente boa. Me salvou aqui de várias lesões, cara. O cara é muito dedicado, boa gente. Gente boa demais. E o fisioterapeuta também serve como uma espécie de psicólogo, né? Isso que eu ia falar agora, né? Pra trocar uma ideia, ali você sempre precisa, né? Às vezes, né, dar uma desabafada, né? E ele tava sempre aberto ali a trocar essa ideia e tal, então... Eu conheci o Bruninho na época do estágio dele na La Metodista no handball, cara. Ele é monstro, tá? Ele é demais. Olha que demais. Ele tá na seleção brasileira, né, de basquete, agora foi convocado pra sub-17 de futebol. De futebol, então, tá no São Paulo, lá comandando Cotia, tá? Altos, porra, né? Moleque 10 demais, cara. E aí você começa ali, sua carreira profissional na Sky, no Pinheiros, naquele projeto ali absurdo, de grana pra cacete e tal, não sei o quê. E aí, como é que seguiu a sua carreira aí? De clubes, pra onde você passou? Dá uma pincelada aí pra nós. Então, aí eu falei brincando, assim, daquele meu descuido, assim, com extra quadra, assim, e o que foi, eu acho que, assim, contribuiu por vários aspectos, eu acho que eu fui um cara que aproveitava muito o meu tempo livre também de forma cultural, então frequentei muito cinema, exposição, biblioteca, enfim, curtia muito isso, curto até hoje. Isso me agregou muitas coisas, assim, né, mas eu também machuquei muito meu corpo. Então, eu sofri com umas lesões, tive 2 LCAs. E aí, nessa época do Pinheiros, inclusive, no primeiro ano do NBB, da Sky, eu rompi o LCA, então eu não joguei, voltei só nos playoffs, no final do campeonato e tal. E aí eu já estava há algum tempo no clube, né, no Pinheiros, desde a da base. E aí, no outro ano eu voltei e acabei não tendo muito espaço, né. Fui ficando de lado e tal, e eu queria tentar voltar a jogar. E aí resolvi dar um passo para trás, né?
E fui convidado para jogar em Mogi. Mogi das Cruzes estava jogando a Copa Brasil, que era como se fosse uma segunda divisão do NBB. Para voltar pro NBB, fazia 7 anos que não tinha time. E Mogi é um time super tradicional e tal. E aí eu falei, cara, eu tava meio assim... Eu recebi um convite do treinador, que era o Marcelinho Rato, que tinha sido treinador meu lá no Pinheiros. A gente tinha sido campeão lá junto no Pinheiros e tal, na base. E aí ele me convidou e eu fiquei meio assim, sabe? Aquela coisa, puta, eu não vou sair do Pinheiros pra ir pro segunda divisão, será que eu faço isso? Cortar o cordão umbilical tá tão bom aqui, né? Tá tão cômodo. E aí um dia ele me chamou pra assistir um jogo. E aí da Torneio Novo Milênio que eles estavam jogando, que era um torneio que rolava no primeiro semestre, todos os clubes jogavam, assim, era uma espécie de classificatório pro Paulista. Quem não tava na Liga Nacional jogava esse campeonato pra entrar com alguns times, os 8 primeiros da Liga Nacional e tal. E aí fui lá assistir. Cara, peguei um super trânsito, assim. Era uma véspera de feriado. Peguei na Ayrton Senna, na rodovia. Assim, demorei umas 3 horas pra chegar. Cheguei eu nunca mais volto aqui, né? Nunca mais. Eu cheguei lá, falei, o que eu tô fazendo aqui? Já tava puto, querendo dar meia volta. Falei, cheguei lá no intervalo. Mogi tava perdendo de quase 20, assim. Tava, tipo, 18 pontos pro Piracicaba. Um frio, irmão, ali no pé da serra, assim. Tava assim, uns 8 graus. Arquibancada toda de... O ginásio lindo ali do Hugo Ramos, mas assim... com umas 1.000 pessoas, mas o ginásio cabe umas 5.000, então parecia que tava vazio. Cara, aí tava no intervalo, a hora que voltou a bola, a torcida não parava de gritar um segundo. Cara, os caras foram tirando e viraram o jogo, que era o jogo que eles precisavam ganhar pra classificar. Cara, eu fiquei louco. Porque, assim, eu amo Pinheiros, né? Estrutura maravilhosa, acho que é o maior clube poliesportivo do Brasil e, assim, sou super grato a tudo que eu vivi no Pinheiros. Mas não tem torcida, né? A torcida é um teatro, né? Então... Mas uma ópera, né? Agora o primeiro ato E aí eu fiquei louco, né? Eu falei, cara, eu preciso vivenciar isso na minha carreira e tal. E aí eu fui lá no diretor, que é o Nilo Guimarães, que era o secretário de esportes na época. Falei pra ele, o Rato, né? O treinador já tinha me chamado. Falei, Nilo, e ele foi jogador, o Nilo é ex-jogador, seleção brasileira e tal, jogou com o Oscar, com o Marcel e tal. Falei, Nilo, eu vou jogar aqui, cara, eu quero jogar aqui. Ele, então tá aqui, vou assinar o contrato. Aí, sei lá, brincou, tirou uma folha, assina aí. Assinei uma folha em branco lá, dei a mão pra ele. Falei, não precisa nem assinar, eu tô falando que eu tô fechado. E aí, cara, na outra semana eu comecei a treinar lá já. Morando aqui em São Paulo, não? Você mudou pra Mogi? Então, nessa semana eu comecei a ir, voltar e tal. E aí, acabei fechando lá. E aí, nesse próximo ano, a gente foi campeão da Copa Brasil, entrou no NBB. E... Cara, mas olha só que loucura também. Aí... No primeiro jogo da final, eu torço o joelho de novo, velho. Cruzado de novo. Puta que pariu. Aí fiquei mais um ano parado, aí quando eu voltei já era outro treinador, que era o Paco Garcia, que era um espanhol, que acho que foi muito importante pra Mogi, ele que profissionalizou assim mesmo o basquete lá da região. E Mogi não tem muito time de futebol, é uns times mais da 3ª, 4ª divisão do Paulista. Então o time da cidade era o time de basquete. Cara, a gente voltou com uma pegada, o ginásio lotado todo o jogo. Não, aí já é Mogi que a gente conhece. Loucura, mas assim, loucura, assim. Eu falo pros caras, a gente era rockstar, assim, na cidade. Andava, todo mundo cumprimentava. Que foda, velho. Aí a gente jogou, em 4 anos, a gente jogou a final da Sul-Americana. A gente primeiro jogou uma semifinal de NBB contra o Flamengo, empatou 1-1 contra, tipo, o Flamengo, que era histórico ali, aquele melhor time da história, acho que do NBB. Lá Provito, lá Marquinhos, Marcelinho, Olivinha, Meense, Herman, tipo, uma máquina, Benite, tipo, era o melhor time da história do NBB, era esse. E a gente empatou 1-1, e aí a gente, no jogo 3, a gente tava ganhando de 1 ponto, e o Felicião, que tá na NBA, que nem jogava, era mais um juvenil, assim, completava, o time matou uma bola no último segundo, e a gente perde esse jogo, e aí a gente perdeu essa série e tal. Mas aí o basquete já tinha entrado na cidade de novo, e tava, assim, maravilhoso, e aí foi tudo... foi a melhor fase da minha carreira, foi lá. Quanto tempo de Mogi? Fiquei 4 anos lá. E aí no meu último ano, machuquei de novo. Aí eu machuquei as costas. Aí tive uma hérnia de disco braba. Fui em 3 médicos. Os caras queriam operar minhas costas, eu falei, cara, não vou operar as costas, irmão. Tô em 2015, né? 2016, 15. Eu falei, não se opera mais as costas, não é possível. Em 2015 ainda tem que abrir essa porra. Mas tem, né? Tem caso que... Mas aí eu conheci um fisioterapeuta, um outro, que já tinha cuidado de uma parte do meu joelho, que é o Igor Siqueira, que é muito monstro, que hoje ele é fisioterapeuta do Ítalo Ferreira, do surfista. Um animal. E aí ele falou, cara, não, quer operar as costas, cuida aqui. Aí ficamos trabalhando ali uns 3 meses, aí voltei.
Joguei bem, voltei bem pro time, mas aí no final ele falou, cara, você perdeu muitos jogos, a gente vai ter que te dispensar. Pra mim foi o momento mais difícil ali também, pra mim, de ruptura. Eu tava super identificado com a torcida, com a cidade. Pra mim era perto também de São Paulo. Minha namorada tinha ficado em São Paulo, então eu ia e vinha sempre. Minha namorada que é minha esposa hoje, então facilitou também, né? Isso, não tive que sofrer também por ter ficado tão longe. E aí tive que sair do time e aí recebi um convite de Caxias do Sul, que era um time que estava acabando de subir da Liga Ouro, que daí era Copa Brasil, virou Liga Ouro, e aí tinha acabado de subir. E aí o cara me chamou para ir para lá, o Rodrigo Barbosa, que é o treinador, foi muito legal, fui super bem tratado lá no Rio Grande do Sul, foi uma experiência incrível, fui capitão do time, e aí a gente conseguiu a melhor colocação, assim, na história de um time subindo, a gente foi pros playoffs, brigou nos playoffs, perdemos do Brasília, mas jogamos super bem, contagiamos também a cidade, o ginásio lotado todo o jogo, foi animal. Aí saí e fui pro basquete cearense, que foi uma experiência interessante também, essa mudança do... Saiu lá né, do lá pra Riba. Pra ir lá pra Fortaleza. E assim, né, pra mim foi também uma experiência legal culturalmente, né? Assim, vivenciar esses dois polos. E foi um aprendizado super legal. Também morei na frente da praia, que foi coisa de louco. Coisa ruim, né? Tomei muita água de coco, foi muito bom. Você jogou um ano, então, em Caxias e um ano no Ceará. Eu saí de Caxias só porque a proposta do Ceará financeiramente era muito melhor e eu não... mas eu queria ter ficado, assim, sabe? Eu tava adorando o time, adorei o projeto, só saí porque... É isso. A roda gira e, meu... que a gente estava falando um pouquinho antes, né? Sobre ali da oferta e procura, cara. Você começa a ter essa roda girar e isso é bom, faz bem pro esporte, né? Por mais que você tenha, tô super identificado aqui tudo, mas, cara, vai se identificar lá em cima. E aí dura um ano no basquete cearense. Isso. E aí eu vim pro Corinthians, mas na verdade, aí tem uma transição mais difícil da minha carreira que foi, eu voltei para São Paulo porque minha mãe estava doente. E minha mãe sempre foi minha maior incentivadora da minha carreira, assim... Mulherão, gente boa, que sempre me apoiou, esteve na arquibancada, assim, então eu meio que devia isso a ela. Ela estava com um câncer muito sério, eu não conseguia ficar longe. Eu já estava 6 anos morando fora de São Paulo, falei, vou voltar. E aí cheguei, fiquei com ela aqui, meu irmão, né, estava mais a fundo ali acompanhando todo o tratamento desde quando eu estava lá no Ceará, que ela já estava em quimioterapia e tudo. Foi muito monstro, meu irmão, Rica, ele ajudou demais ali, ele que mesmo cuidou da minha mãe, sustentou, segurou a barra ali. E aí eu vim pra ficar com ela e aí tentei fechar com os times de São Paulo. Essa foi uma coisa triste demais que aconteceu, que eu fui lá no Pinheiros, falei, sou da... Né, na verdade, pedi pra treinar primeiro, Falei, posso treinar aí e tal, o cara, vamos ver. Mesmo sendo sócio. Aí o treinador falou, não, pode vir treinar, tal. Vamos ver se a gente te encaixa, eu gosto do seu jogo e tal. Daí ele veio falar, cara, eu acho que não vai rolar, porque o seu nome é muito ligado à diretoria antiga, os caras não estão querendo. Eu falei, cara, jura por Deus que eu tô pedindo pra treinar no clube, não quero nem jogar, vamos ver se... Enfim, e aí você tá vendo como a política é horrível às vezes, né? Tipo, cara, eu sou prata da casa, saí daqui, era pra você sou sócio do clube. Era o contrário, quando o cara soubesse que você tá voltando, fala, Gustavinho, por favor, aqui é o seu lugar. Exatamente, e era isso que eu queria ter, assim, sabe, comecei aqui, talvez possa terminar aqui no clube, né? E assim, Que história do caralho. Eu fui o último sócio a virar profissional do Pinheiros. É verdade. Não teve nenhum depois de mim. Desde 2002 que eu comecei a ser profissional. E aí, enfim, então foi essa tristeza. Tentei no Paulistano, o Paulistano já estava fechado de armador. Aí tive umas propostas da Unifacisa, que era um projeto super legal. Admiro demais. Fui lá jogar um jogo comemorativo pelos caras na inauguração da arena. Conheci toda a diretoria, os donos. Fui super bem tratado, mas era muito longe e eu não podia ir pra lá. Falei, não vou. Falei, vou parar de jogar. Vou fazer outra coisa. Comecei a treinar com meu irmão. Só, desculpa te interromper. Você falou sobre parar de jogar. Sempre que alguém fala de parar de jogar, dá um negocinho em mim aqui, porque eu tô nesse momento. Eu tô nesse momento muito próximo. Você foi ao longo do tempo se preparando para isso? Com estudo, com projetos? Como é que foi? Só vamos fazer esse parênteses aqui que eu acho importante. Essa é uma decisão difícil, né? Eu acho que né, super difícil. A gente faz isso a vida inteira. Tem um estilo de vida que é maravilhoso, né? De estar ali fazendo parte de uma equipe, né? Então, competindo junto, ganhando e perdendo junto. Você cria uma identidade que acho que faz parte de você já, né? A gente é um pouco jogador mesmo, né? Então, é difícil você desvincular isso.
eu não fui me preparando assim, pensando muito no que eu ia fazer depois, mas depois que eu fui pro Corinthians, mudou bastante minha perspectiva nesse sentido, porque eu fechei com uma assessoria que cuidava da minha carreira, que é a Old Coach, que me ajudou muito. Que os caras falavam, eles que trouxeram esse assunto à tona, o que você quer fazer? O cara falou, cara, você é super comunicativo, eu acho que você tem que ir virar comentarista. Eu acho que você poderia ser... Mas você também é um cara super líder, de repente você podia ser um treinador. Começou a ventilar as possibilidades pra mim, pra eu pensar assim mesmo, né? Tipo um teste vocacional, né? Sim. E eles faziam entrevistas mesmo, assim, né? Então, pô, que legal, cara. Então foi muito legal pra mim. E aí eu comecei a pensar mais a respeito disso e aí fui direcionando mais, assim, Então isso foi depois do Corinthians. Então nesse momento que você falou, né, que o Pinheiro rejeitou, que até ali era, tipo, nada. Vou parar de jogar e sei lá, sei lá o que eu vou fazer. Fazer malabares, sei lá. Não, pra você ter uma ideia, eu falei, vou parar. Continuei treinando com meu irmão é preparador físico, professor de educação física e tal. Eu comecei a treinar com ele. Ele fez até a pré-temporada de alguns caras do NBB durante algumas temporadas. E eu comecei a treinar com ele ali no Pinheiros, eu sou sócio, ia lá todo dia treinar, tal. Ia treinar com ele, depois ia pro hospital, ficava com a minha mãe lá. E beleza, e fazia isso todo dia, tal. E aí um dia eu virei pra minha mãe e falei, mãe, tinha uma amiga minha, tem uma amiga minha que tem uma casa de música aqui em São Paulo, que é o Bona, que é um lugar espetacular. Se você não foi, recomendo. É aqui em Pinheiros, ali pertinho ali no Baixo Pinheiros, ali, perto da Pedroso. Super legal, que rola um showzinho mais intimista, são vários artistas descolados ali, é muito legal. E ela tinha acabado de começar ali uma nova proposta, era mais restaurante, eles estavam virando casa de música. E aí ela perguntou pra mim se eu conhecia alguém que poderia ser gerente. Eu falei, vai ser eu? Vai. Falei, eu tô pronto. Falei, se você quiser, eu topo. Ela falou, não brinca, eu não acredito. Aí eu fui lá falar com ela, com a Manu, que é uma grande amiga minha de colégio. Sentei com ela, ela falou, Gu, não importa. Eu falei, olha, mas não sei nada de restaurante, sei nada de bar, mas eu sou corajoso e tenho disposição, eu aprendo. Eu vou estudar, vou aprender. Ficou até meio emocionado. Boa, cara, que massa. Que é foda, é isso, eu imagino como é que você tá sentindo aí difícil, cara, é difícil pra caralho. Hora de parar. Mas aí sentei com ela, falei, cara, eu topo aprender. Ela falou, Gu, vamos pra cima, não tem importância, você tem coração, eu confio em você, vai dar certo. Aí, cara, aí voltei pra minha mãe, contei, minha mãe falou, Gu, você espera um pouco, fica tranquilo, vão aparecer as coisas. Eu tava estudando educação física, ela falou, continua fazendo a faculdade, relaxa, tem um dinheiro guardado, vão aparecer as coisas. Mas se você quiser fazer, vai na fé, você faz tudo com muita dedicação e tal, beleza. Mãe, né? Mãe é foda. Mãe é foda. Aí passou umas 2 semanas, cara, acho que eu nunca contei isso, velho. É isso aí, tipo, eu nunca tinha contado essa história. Pô, fica à vontade se não quiser contar também, cara, pelo amor de Deus. E aí cheguei no... Cara, passou umas 2 semanas, minha mãe faleceu. E assim, ela... na verdade, ela durou muito tempo perto da doença, que era um câncer de pâncreas, que estava com metástase. O médico tinha dado 3 meses, ela durou 2 anos. Assim, foi... E foi um grande aprendizado. Assim, minha mãe sempre foi, cara, muito... Ela sempre cuidou muito dos outros, assim. Ela é uma psicóloga de formação e ela sempre recebeu todo mundo lá em casa. Às vezes eu chegava, meus amigos estavam lá trocando ideia com ela, sentados pela troca mesmo. E ela ouvia muito, né, como psicóloga. Então, ela era bem amiga e eu era muito amigo dela, assim. E o que me chamou a atenção nessa reta final de vida dela foi que ela não mudou o estilo de vida. Sabe assim, o cara te dá um prazo de vida. Você tem de validade, você vai morrer daqui 3 meses. Como é que você não desespera? E assim, agora eu vou fazer tudo que eu não fiz. E ela era a mesma? Ela fez a mesma coisa, ela continuou trampando até onde ela conseguiu. Ia pro trabalho, voltava, ficava ali com a gente trocando ideia. Depois no final ali que ela tava mais impossibilitada de tanto deslocamento, ela continuou com os mesmos pequenos prazeres. Sabe assim, de ir em casa, de fazer uma comida, da gente sentar, conversar, tal. Então, isso que me chamou muita atenção, assim, de que aqui que ela te via prazer nas pequenas coisas da vida, no seu dia a dia. Que é isso como a gente tem que enxergar mesmo. Pô, eu sou feliz demais de poder ter jogado basquete durante 17 anos como profissional. Tipo, que maravilhoso. Pô, sabe? Então, aí eu vi isso, assim, falei, cara, já tá bom. Eu vou tentar... E aí, quando minha mãe morreu, eu falei, eu vou tentar de novo, né?
Acabei, não fechei lá com a Manu lá no Bona. Obrigado, Manu, um beijo. Obrigado por ter aberto as portas. Claro. Mas acho que ela se deu melhor, porque agora o Bona estourou e então, o serviço é maravilhoso. Vários artistas sendo lançados lá. E eu, cara, olha que loucura. Daí passou uma semana depois que minha mãe morreu, o Corinthians abriu um time. Fazia 22 anos que não tinha time. E os caras me convidaram. Eu sou corintiano, sim, corintiano de frequentar estádio, de ir em jogos. E os caras me fizeram fui o primeiro cara a ser convidado para vestir a camisa do Corinthians. Como é que é o nome da sua mãe? Glória. A dona Glória aí, talvez. Aí, ó. Esteja, né, onde quer que estivesse, te ajudando, te colocando... Porra, sei lá, cara, é muito estranho, né? Eu sempre acho que o sobrenatural é foda. É foda, a gente nunca vai saber como é que é. É foda, irmão. E aí, muito lindo isso mesmo. E aí apareceu essa proposta, né, velho? Dona Glória mexendo os pauzinhos lá em cima mesmo. Apareceu essa proposta e eu não tinha como recusar. Na verdade, eu tive outras duas propostas. Tive a proposta do Unifacisa de novo, tive uma proposta do São José. As outras financeiramente eram melhores, mas eu fiquei muito pensativo, cara. Preciso aproveitar essa chance de vestir a camisa do meu time de coração. Exatamente. Aí fui muito bem aconselhado pelo Eduardo Agra, que é aí jogador, hoje é comentarista dos canais da ESPN. O cara que vestiu a camisa do Corinthians, jogou lá, jogou com a camisa 10, falou pra mim, cara, falou, eu joguei em vários clubes, fui campeão mundial pelo Sírio, joguei no Palmeiras, joguei nos Estados Unidos, seleção brasileira, e acho que a melhor época da minha vida foi no Corinthians, acho que você tem que vivenciar isso e tal, e aí eu abracei isso aí, pra mim foi sensacional, assim, porque foi uma trajetória meio mini de cinema, assim, o que eu vivi lá no Corinthians, assim. Eu vou te falar uma coisa, Gustavinho, que nesse momento aí, desse início de Corinthians, eu lembro que vocês foram jogar algum jogo lá no clube, acho que talvez um amistoso, né? E essa época o Zé jogava ainda, né? Comigo. Zé Monstro. O Zé jogava comigo ainda. E aí eu lembro que passou assim, eu falei, cara, que Corinthians tá passando aqui, não sei o que. O Zé, porra, time, você não sabe quem é não, o Gustavinho? Eu falei, cara, desculpa. Não... Pô, o Gustavinho tem uma história aqui no clube legal pra cacete, porra, tá começando um projeto, ele tá encabeçando esse projeto no Corinthians. Olha que maluca. Que louco, cara. Que louco você lembrar disso. Foi o nosso primeiro jogo. Foi nosso primeiro jogo de todos, desde a volta. Eu lembro que vocês estavam meio que no boliche ali, eu tava saindo do treino, a gente treinava à tarde, vocês iam jogar à noite, não sei. A gente tava descendo do treino, aí o Zé falou isso pra mim. Olha que louco, e era velho. O início do projeto do Corinthians. Era o primeiro jogo era contra tipo sub-20 do Corinthians, do Pinheiros. A gente tava experimentando o time, mas foi louco, cara. E começou essa trajetória dessa maneira, montou um time super legal, super competitivo, o treinador teve o olhar, que era o Bruno Saviani, teve o olhar pra também a filosofia Corinthians, assim, esse time meio brigador, assim, um time, sabe, que acreditava, um time bem raçudo, assim, então que incorporou a camisa do Corinthians, assim, que eu acho que é importante. E, cara, a gente jogou o nosso primeiro jogo na Unifacisa, né, eu tinha acabado de negar 2 propostas dos caras com uma grana muito maior do que eu ganhava, assim, muito maior, assim, 3 vezes mais do que eu ia ganhar no Corinthians. Então, tipo, também tinha uma pressão individual minha, tipo, cara, preciso desempenhar contra esses caras. E assim, eu preciso fazer dar certo, né? Preciso fazer dar certo, podia ter vindo pra cá e tal. Cara, aí a gente desce pro vestiário, assim, na hora do jogo, lá em Campina Grande. Tinha tido pouca divulgação do torneio, né, da Liga Ouro. Então, a gente não sabia como é que ia ser, né, assim. Aí, a hora que na verdade, a gente chegou no ginásio, tava lotada a parte da Unifacisa, lotada. Incrível ali a arena lá em Campina Grande, a gente desce pro vestiário ali, aí 20 minutos antes de começar o jogo a gente volta pro aquecimento final. Cara, subindo o túnel assim, as escadas, a gente começa a ouvir: eu nunca vou te abandonar, porque eu te amo. A torcida do Corinthians, fiel João Pessoa, os caras tinham viajado 1h30, 2 horas de carro, de van, pra ir assistir o jogo, cara. Não tem dinheiro que pague, não existe, cara. Não existe. Aí é foda. Não, e aí a gente perde o jogo inteiro, e a gente vira no último segundo com uma cesta de 3 minha, velho. Puta que pariu. Tipo, inacreditável. É de cinema, falei pra você, velho. Cara, você acredita? E aí, foi isso. Aí aquela loucura, a gente pulou, se abraçou, tipo, mais Corinthians impossível, sabe? Então foi muito legal essa trajetória. E no final desse ano, a gente joga contra São José dos Campos, e num jogo... Era o melhor de 5, no jogo 3... Não, na verdade, a gente perde o primeiro jogo. Era o melhor de 5. 2 em casa, 2 fora e 1 em casa. O São José era... a gente tinha classificado melhor, mas o São José tinha mais peças mais renomadas. Márcio Dornelles, o Hélio,
Enfim, tinha uns caras, tinha um uruguaio, tinha... Enfim, Fulvio tava lá? Não, Fulvio não tava mais. Mas assim, o time era bom, era melhor que o nosso, na minha opinião, mas assim, a gente era isso, era mais raça, era mais... E tava jogando direitinho também. A gente tinha perdido 2 jogos só na temporada inteira. Tava confiante e tal. Cara, a gente vai jogar o primeiro em casa. Aí a gente perde. Aí o segundo jogo tava 15 pontos pros caras. Cara, último quarto. Irmão, eu tomo uma paulistinha no começo do último quarto, assim, violenta na coxa, não consigo voltar, fico fora. Aí vai caindo o jogo, tipo, 6 minutos pra acabar. Eu falei, irmão, aí eu viro pro fisioterapeuta, o Rafa Garcia, que é um monstro que tá no Corinthians ainda, até hoje. Falei, irmão, faz alguma coisa aí, irmão. Faz minha perna mexer, eu preciso voltar pra esse jogo, vou voltar. Aí a gente vai pro vestiário, ele fez uma sangria lá, junto com uma magia negra, ventosa com sangria. Tirou um copinho de sangue de mesmo? Sangue. Preto, de 200 ml de sangue preto. Cara, aí comecei, aí recuperei o movimento da perna, a flexão, voltei pro jogo. Cara, aí foi isso. Aí, cara, fiz 8 pontos nos últimos 2 minutos. Tipo, umas bolas meio maluca. Eu não era muito pontuador, eu era mais de distribuir o jogo. Sim. Mas aí, nessa hora, assim, fui chamando. Baixou o Corinthians, né, velho? Loucura, loucura. E aí viramos o jogo, ganhamos esse jogo 1-1. E aí no jogo 3, cara, é um jogo de 4 prorrogações. O jogo acabou meia-noite. A transmissão na ESPN não acreditava. Cê é louco, a gente foi estourando todo mundo com 5 faltas. Eu saí na segunda prorrogação, todo mundo saiu com 5 faltas. E aí, força do coletivo, o banco entrou, jogou bem demais. E aí ganhamos, assim, foi 122 a 115. Senhora. Ganhamos do São José nesse jogo, abrimos 2-1, e aí no jogo 4 a gente ganhou, e aí fomos campeão lá em São José, com a presença da Fiel lá que invadiu, que foi lindo e tal. Então, olha essa narrativa, velho. E a narrativa, eu acho que ela fica mais bacana ainda se você olha o macro do negócio, porque você pega um projeto que você foi jogar um jogo amistoso para entender como é que era a equipe com o Sub-20 do Pinheiros e deixa o time no NBB. É isso. Né? Então, assim, encerra a sua carreira de uma maneira que, assim, puta que o pariu, de cinema mesmo, cara. Foi lindo, né? Não foi tem, lindo, velho. Foi não muito tem louco. nem o que falar. Eu acho que parece sempre difícil. Mas tem histórias que são legais de contar depois que você para, né? Então, você olhar para naquele momento, certeza que ficou aqui, puta, vou parar e tudo. Mas, enfim. E nesse momento aí, eu semi-pesquiso quem vem aqui, né? Mas nesse momento, eu vi que você parou porque você teve uma proposta para ser treinador do Sub-19 da equipe do Corinthians. Isso. Na verdade, ainda joguei mais um NBB. Eu joguei a próxima temporada pelo NBB, aí já fui como reserva. O Corinthians já começou a investir mais grana, começou a investir mais grana, trouxeram o Ricardo Fischer, que daí se machucou, trouxeram o Parodi, que é um uruguaio que é craque, os dois são craques, o Fischer e ele. E aí eu era banco deles, jogava menos, mas ainda era capitão do time, mais por esse jeito vocal, por ser esse cara de grupo também. Então, e adorei, sempre gostei disso, assim, também, de tentar unir os caras, sabe? Era uma das minhas missões dentro do basquete, assim. Eu acho que a gente como jogador, às vezes a gente fala muito mal da comissão técnica, sabe? Problematiza demais. A culpa é do coach, não sei o que não me põe. Sempre, sabe assim, cara, dá a mão, reconhece, sabe? Então, como eu vivenciei aspectos muito diferentes, né? Eu era titular de um time, capitão do outro. Aí em Mogi também fui reserva. Fui o cara do time. De todos os lados do negócio. Eu sabia dar valor a todo mundo. E eu tentava arrancar isso aí dos caras e tentei unir ali o máximo que eu pude nesse meu último ano. Aí não deu muito certo, assim, acho que a montagem não foi muito bem feita, na minha opinião, por ter jogadores com uma sintonia de carreira muito diferentes. Tinha uns caras que já estavam parando e outros caras ali com muita sede, com muita fome, então faltou ter uma união melhor, uma união maior entre os jogadores. Então, mas aí foi legal pra mim, e aí, mesmo assim, vivenciar essa experiência como NBB lá e tal, a gente não foi muito bem no NBB. A gente até que foi bem, assim, classificou pra Sul-Americana, que a gente ficou em 6º lugar, né? Classificou pra Sul-Americana, mas assim, a gente almejava mais pelo investimento que tinha tido e tal. Eu mesmo achava que a gente podia ter ido um pouquinho mais longe, mas foi uma classificação satisfatória. A gente foi para o Campeonato Sul-Americano, né? Jogar um campeonato internacional também depois de tanto tempo. E aí, no ano seguinte, o Tonhão Romero, que era o supervisor da equipe, falou para mim, cara, você não tá nos planos do técnico para continuar como jogador, mas eu quero você comigo. Se você tiver interesse, eu quero que você continue aqui me ajudando, sendo meu braço direito, e a gente não tem um cargo aqui para te contratar agora, mas a gente vai criar. A gente quer você aqui. A gente vai colocar você como. Aí me ofereceram para ser técnico do Sub-19 do Corinthians, que depois virou Sub-20.
técnico não, desculpa, supervisor do Sub-19, do Sub-20, e aí eu abracei essa ideia, mas pela oportunidade de continuar em São Paulo e continuar no Corinthians. E continuar no basquete. Eu tive propostas para sair, mas aí eu queria também dar mais atenção ao valor do que eu estava conquistando na esfera pessoal. Eu tinha ficado 6 anos longe da Aninha, da minha esposa, que hoje é minha esposa, na época era namorada, e eu queria ficar com ela. Então eu fiz essa opção de continuar como supervisor, que foi um super aprendizado para mim, foi super legal interagir com a molecada ali de 17, 18 anos, né? Acho que ter esse olhar também por essa molecada é difícil, né? Sim. Não é todo mundo que às vezes pode ter um conselho sem ser muito autoritário, né? Acho que é muito na base da bronca, na base da chicotada, do punitivismo. Eu era totalmente contrário a isso. Falar de igual para igual, né? Com moleque. Vivenciei essa fase, sei o quanto que os caras vão aprontar e vamos tentar aprontar só nas horas certas, Sim. né? E aí foi muito legal porque, pô, fiquei no Corinthians, foi sensacional e ainda fiquei com a Aninha, ainda, pô, tô com a Maitezinha, minha filha de 5 meses, então você vê que deu tudo certo. Deu tudo, o plano tava lá, né? Era só cumprir. É isso. E aí, cara, que a gente corta pro Gustavinho hoje, um puta do comunicador, produtor de conteúdo. Eu posso dizer, sim, que, pô, é a cara do NBB, sim. Eu comecei aqui, a gente comecei o Podsport falando disso. Eu acho que sim, cara, você faz coisas aí, pô, na LDB, você tá lá no ginásio, tá vendo, tá acompanhando, vai comentar não sei aonde, cara, tem programa. Fala um pouquinho de como surgiu primeiro essa oportunidade e como que é essa história, né? E você depois também, por favor, fale do de quinta, né? Uhum. Obviamente. Não, obrigado. Então, Diogo, foi assim, ó. Eu comecei no Corinthians e já trabalhando como supervisor, eu sempre escrevi uns textos e eu comecei a tentar publicar em alguns lugares sobre conduta de atleta, sobre NBA. E aí eu comecei... Tipo um blog. Eu publicava no meu, e aí um cara da Folha, uma vez, um editor da Folha, viu os textos e falou, cara, você não quer escrever alguma coisa aqui pra Folha e tal, e tal, e tal? E aí me convidou, né, o Daniel Castro, que é um editor da Folha, e aí eu, cara, comecei a ter um acesso lá com ele e publicar alguns textos pra Folha. Depois, às vezes, quando não tinha espaço, eu tentei publicar no UOL também. Fui muito bem recebido lá no UOL também. E aí comecei a escrever alguns textos. E aí começou a sair essa veia meio literária, assim. Eu sempre gostei muito de ler. Porque tem esse detalhe também que eu não falei aqui, né? O cara ainda é escritor, né? Eu sempre curti, aí comecei a tentar publicar esses textos. E aí foi muito legal a repercussão, todo mundo falando e tal. E não tinha... E a minha intenção também era... disseminar o basquete, né? Assim, tem poucos textos de basquete, tem uns colunistas incríveis de futebol, né? Tive o Tostão na Folha, o Juca Kfouri, né? A Renata Mendonça, que escreve sobre o futebol feminino. Tem uma galera que escreve super bem, mas do basquete não tinha ninguém assim, sabe? Então eu queria tentar ocupar essa lacuna. De certa maneira, assim, foi legal por um tempo, né? Eles não deram... A gente até conversou em fidelizar um blog, mas acabou não sendo uma coisa fixa, então só solto coisas esporadicamente. E aí, quando eu estava lá no Corinthians como supervisor do Sub-20, eu fui convidado para fazer alguns jogos como comentarista convidado do NBB. E aí fiz um ou outro. Mas na TV, nas TVs que transmitiam ou no streaming? No streaming do NBB, no YouTube, né? Uhum. E aí gostei, cara, gostei bastante, assim... estudei bastante para fazer isso, né? Então fui com o feeling do jogo, eu já estava muito por dentro, né? Conhecia todos os jogadores, tinha parado recentemente, então foi fácil, mas assim, também acompanhei os números, tentei buscar a história dos jogadores. E aí os caras falaram, gostei muito de você e tal, ficou no radar e tal. E os caras ficou esse namoro e tal. E aí, depois de um tempo, quando eu saio do Corinthians como supervisor, eles no dia seguinte, os caras me convidaram para ser comentarista. O Doug Carrareto, que era o chefe da comunicação, me ligou e falou, irmão, você tá saindo do Corinthians mesmo e tal? Eu falei, pô, eu vou sair e tal. E aí ele, então, cara, eu quero que você venha trabalhar aqui como comentarista. O que você acha? Tal. Daí eu falei, pô, irmão, não deu tempo nem pra sentir que eu fui desligado do Corinthians, assim, de uma maneira, não foi como eu gostaria, não foi também, o sonho também não é só das melhores coisas, mas, enfim, não deu tempo nem de afogar muito as mágoas, porque recebi essa proposta do NBB e fiquei muito feliz. Falei, cara, eu tô fechado com você.
E aí ele falou, então beleza, então já que você tá fechado, já vou te falar um negócio. Tô com um projeto que é o NBB Showtime, que vai ser o primeiro programa de opinião do NBB, e eu quero você como apresentador. Você e o Sal, né, que é o Marcel Pedrosa, que foi um cara que é jornalista de formação, trabalhou no escritório da Liga durante 8 anos, ali, né, na comunicação também, tinha saído, fazia 1 ano e meio que ele estava fora, e estava trabalhando com basquete também, estava trabalhando como comentarista também. Ele falou, ó, vocês dois têm a sintonia perfeita. Ele é um amigo meu, que ele jogou no Pinheiros também na categoria de base, ele é 3 anos mais novo que eu. E aí, ele mora na minha rua, por coincidência também da vida. A gente tem uma super intimidade. E a gente falou, ele ofereceu esse programa pra gente tocar, e a gente criou tudo. A gente criou a pauta, e aí tocamos durante todo o NBB, o programa ao vivo, toda segunda-feira o NBB Showtime, falando sobre o basquete, sobre as rodadas, a gente trazia convidados tal. E aí, o legal foi a intimidade, igual você tem com os caras aí, com todo mundo, com esse jeito que você deixa todo mundo à vontade, mas principalmente com os caras do handball. Sim, porque você vivenciou, então... É diferente, completamente diferente. Tipo, os caras soltam umas coisas que eles não soltariam na imprensa, né? Então, a gente conseguiu ter esse ganho lá, e foi muito legal. E, na verdade, também tudo, esse convite foi meio direcionado, porque a gente já tinha o podcast. Então, lá o de quinta surgiu... de um racha que a gente jogava, que era o racha de quinta, que era o racha das quintas-feiras, que era no extinto Hoops Park, que era um lugar de aluguel de quadra, que era um sonho aqui para o basqueteiro, que tinha na Santa Cecília e tal, um espaço para o basquete que era incrível, assim, umas quadras oficiais, animais, assim. Mas o que houve? Cara, na pandemia quebrou. Putz. O aluguel era muito alto, os caras não conseguiam manter. E tinha esses jogos e depois tinha um lounge, cara. Tipo, a galera ficava tomando cerveja, assistindo... Disneylândia do basquete. Disneylândia do basquete. Tomando serva, fazendo churrasco e assistindo outras ligas de basquete. O NBB, NBA, Euroliga. Ficava passando tudo lá. Então, cara, era um sonho o Hoops Park. Tomara que volte. Parece que os caras estão tentando voltar aí. E um dos caras que trabalhava no Hoops Park, o Adalto Pedreira, cara, ele veio com essa ideia pra gente. Falou, cara, pensei nesse projeto aqui, ó. É um projeto que você e o Marcel entrevistariam, eu seria o produtor e tal. Eu falei, cara, não é possível, cara. E aí vamos tocar isso aí. Aí a gente tentou tirar do papel e falou, Adalto, acho que você tem que falar, porque ele é um cara super inteligente, ele é psicólogo de formação e apaixonado por basquete. Então eu falei, cara, eu acho que você vai agregar muito, porque a gente vai ter a visão do jornalista do Marcel, a minha visão de ex-jogador e a sua visão de fã, né, de um amante do basquete. Pronto, então, perfeito. Aí a gente trouxe, e aí foi uma super linguagem, acho que a gente deve muito aos jogadores que também abraçaram, que começaram a querer participar do programa. A gente fez o primeiro com o Chamel. Tipo, o Chamel já foi estourado, né? O primeiro já... O Chamel foi muito brother, levou a gente num lounge, assim, pra fazer. A gente levou os microfones. O som, a captação do áudio não ficou tão profícia, mas, assim, o contexto foi maravilhoso, sabe? Então, a gente começou ali e tá vivenciando aí o projeto, tá vivendo disso aí, tá tentando botar novos projetos, novas caras aí. O de quinta, quem quiser, é só áudio, né? Escuta no Spotify. O de quinta no Spotify e outros tocadores de podcast, todos aí, Deezer, Google Podcast. Porra, que legal, cara. E aí isso levou até Aí você vê, como a gente linkando só com o nosso início do papo, a história do ecossistema, que todo mundo se beneficia. Você é um cara que estava encerrando a carreira, teve a oportunidade de ser supervisor, porque tinha uma estrutura com uma equipe que precisa ter o sub-20, aí encaixa ele aqui, porque, pô, ele é um cara comunicativo e tudo. Aí não, agora ele não serve aqui. Mas, pô, o cara é um puta comunicador, então vamos aproveitar o cara nesse ecossistema que precisa, porque tem a comunicação, tem a transmissão, tem... Você entende que a porra do negócio funciona bem, se bem feita? Então, cara, eu acho que você é a personificação do cara que, porra, transitou em... Você só não foi treinador. Né? Só não foi treinador, mas também acho que seria muito competente. Acho que a posição de armador também acho que facilita um pouco, né? A gente vê o Elinho lá sendo treinador, né? Também tem outros que já permearam esse mundo aí de comandar uma equipe, de ser coach de uma equipe. Pô, cara, muito legal mesmo, cara. Que história sua. Pô, eu não tinha dúvida, eu tinha mais um monte de coisa pra falar com você aqui, mas eu acho que a gente pode deixar também para outro papo, né? De a gente sentar aqui e trocar ideia sobre, sei lá, a seleção brasileira, sobre os caminhos que a gente pode entender como melhorar ainda mais a NBB. Mas, porra, cara, eu acho que foi um dos episódios aqui que, primeiro, emocionante pra cacete, você é um cara muito verdadeiro, né? Isso acho que
é fundamental para que a gente tenha, porra, um episódio legal. Acho que você é muito verdadeiro, né? Desde a primeira mensagem que eu te mandei no Instagram até agora, você falou, porra, tô indo pra Copa América, não dá agora, mas vamos marcar. Pô, você chegou aqui, abriu o seu coração, falou de verdade, assim, olhando olho no olho, isso é do cacete, cara. Parabéns pela sua história, Gustavinho. Parabéns pelo que você representa pro basquete, né? Talvez alguns achem aí, não, mas, pô, Gustavinho, que carreira que ele teve de seleção e tudo. Mas, cara, eu acho que não é isso. Eu acho que o que você pode fazer pelo basquete é muito além do que ser um puta atleta de seleção, é fazer o que você faz hoje, né? Então, porra, parabéns demais, né? Obrigado pela sua presença no Bom de Esporte, espero que você tenha curtido demais. Porra, portas abertas aqui, né? Vamos, sei lá, fazer um bem bolado de quinta aí, trazer o Marcelo, trazer todo mundo aí pra gente trocar uma ideia, falar mais sobre basquete. Obrigado demais, cara. Pô, foi demais, Diogo. Obrigado. Eu acho que, pô, esse encontro foi muito bom, velho. Eu acho que as coisas acontecem pra quem tá aberto ao coletivo. E acho que é o melhor da vida. Acho que você tem conseguido sucesso aí no seu programa por isso, porque você tem essa amplitude, né, de poder trocar ideia com diferentes personagens e sempre dessa maneira aí aberta, aí é muito legal. E ó, trouxe um presente aqui pra você. Trouxe um presente aqui pra você. Esse aqui é um. Você sabe que eu não falo de futebol por quê, né? Eu sou botafoguense. Pô, ninguém é perfeito. É foda, o Adaltinho é Botafogo. Mentira, ele é carioca. Tem outro, ele é monstro. Tem outro. Carioca, eu falo pra ele, pô, irmão, você jura mesmo, irmão? Você torce pro fogão. Nosso maior ídolo é o John Textor, cara. Aquela esperança de mudar alguma coisa, aquela porra, é difícil. Ó, e esse aqui, ó, é um livro que eu fui convidado pra escrever, que é a Timão Box, entrou em contato comigo. Que legal pra cacete. Ó, dá pra ver aí, Kiko? Tá pegando? Certinho aí? Quem tá no vídeo aí tá vendo. Porra, muito massa. Esse aí é uma coleção sobre todos os títulos do Corinthians e eu fui convidado para escrever esse Mundial de 2000. Todo mundo fala que é polêmico, né? Que o Corinthians tava... Torneio de verão, né? Torneio de verão. Tem essa brincadeira toda. Eu já, na primeira página eu já falo isso, ó. Pode espernear, chorar, morder o cotovelo se estiver doente. Porque o título é nosso, campeão mundial de 2000. E aí eu fui convidado para escrever esse livro e a gente fez um lançamento no bar do Bill, que é um bar super icônico do Corinthians aqui em São Paulo, ali muito legal, João Moura com a Cardeal. E aí espero que você curta aí. Eu estive na final em 2000, lá no Maracanã, Corinthians e Vasco. Maraca, eu fui em todos os jogos, fui Corinthians e Real Madrid e tal, Al Nassr, Raja. Corintianaço mesmo. Corintianaço, e aí estive nesse aí, espero que você curta esse livro aí. Que legal. Tem só uma curiosidade, vou te contar uma curiosidade sobre o Corinthians. Minha filha Clara, mais velha, tem 15 anos. E aí, claro, nasceu botafoguense. Você é Botafogo. Era o time do pai. Só que eu morava em São Paulo. Até que um belo dia ela tava na escola, sei lá, ela devia ter uns 5 anos, 6 anos. Ela chegou em casa, papai, eu não torço mais pro Botafogo. Eu falei, como assim? Como você assim? não torce no Botafogo? Brincou. É botafoguense. Então, papai, eu não lembro o nome do amiguinho, né? Mas eu falei que torcer Botafogo, ele falou que esse time não existia. Porra, aí você me quebra, cara. Aí não sei o que, aí ela é corintiana. Então, porque a família da minha esposa toda é corintiana e tal. É mole, no Botafogo não existe. Mas, cara, tem coraçãozinho corintiano em casa. Vou ler com o maior prazer, cara. Parabéns, né? Por mais isso aqui, por mais esse trabalho seu. E, porra, seguir acompanhando você. Quem quiser te acompanhar, redes sociais, eu vou deixar tudo na descrição aqui, mas fala aí. @ Lima Gustavinho 10 no Instagram, tem uma @ de Quinta Podcast. Agora a gente acabou de lançar uma série lá na Copa América, a gente soltou episódios diários, né, que é a série Pequeno Almoço, saía todo dia no horário do almoço, são episódios curtos de 20 minutos, a gente teve entrevista com todo mundo lá, com todos os jogadores do Brasil, Marcelinho Huertas, Iago, Gustavinho de Conte e da Argentina também, Campazzo, Laprovítola, o coach, o Prigioni, o técnico dos Estados Unidos, do Canadá. E uma entrevista especial com o Nick Nurse, técnico do Toronto Raptors, que tava lá. Irmão, foi incrível tudo que a gente alcançou lá. Então tá lá no De Quinta Podcast, em qualquer tocador de áudio aí. É isso aí. Nas transmissões do NBB, né? Transmissões do NBB. Começa agora a LDB, que é a Liga de Desenvolvimento de Basquete. Eu vou estar nesses jogos. A final, dia 1º de outubro. E... eu vou fazer a final, vai ser super legal. E vão ter outros jogos também no YouTube do NBB. Provavelmente o episódio vai ao ar depois, mas a gente coloca o resultado aí tudo certinho. Mas a gente coloca canal, tudo aí, todos os links para o pessoal poder te achar. Perfeito. Cara, parabéns. Obrigado aí. Irmão. Papo demais, cara. Demais, irmão. Bom, e eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostado também, pelo amor de Deus, vai caçar alguma coisa pra fazer, porque episódio igual esse aqui, dificilmente você vai ver outro. Tá bom? Obrigado pela sua companhia. Não esquece de se inscrever nos nossos canais, Spotify, Deezer, Olá Podcast e aqui no YouTube, pra você sempre acompanhar os nossos conteúdos, tá bom? Pra você que curtiu, um abraço, valeu, fui!